Meus amigos, mais uma vez o Wilker Leão gravou as aulas de História da África, mesmo estando suspenso dessas aulas. Confesso pra vocês que eu assisti um vídeo curto ali no YouTube, onde ele mostra a aula do ponto de vista de um aluno que está fora da universidade, e eu me assustei bastante com essa situação, tá? Porque pode ser considerado uma prova ilícita, o fato de você colocar algo pra gravar em um ambiente com pessoas que não autorizaram esse tipo de gravação, e você está fora desse ambiente, né? Isso é um problema que pode fazer com que essa prova se torne ilícita em um processo judicial. Mas eu preciso reagir com vocês a esse último vídeo publicado pelo Wilker Leão pra gente comentar algumas situações e reforçar alguns entendimentos que eu já trouxe aqui no canal em vídeos anteriores, tá? E como o vídeo dele já é um pouco longo, eu não vou enrolar não, já vou direto pro vídeo aqui com vocês pra gente conversar a respeito daquilo que será mostrado nesse vídeo. E o vídeo é esse que eu tô mostrando pra vocês aqui e ele se chama Gravaram o retorno das aulas após minha suspensão e esse é o resultado. Então vamos lá, então gravaram, né? Então não foi ele que gravou, enfim, essa discussão dessa prova ilícita ou lícita tem que trazer para nós um pouco mais de detalhes para a gente poder fazer esse julgamento. Beleza? Vamos lá, vamos assistir o vídeo. Eu acho que ainda vai ficar pior. Eu tô esperando isso agora ir ladeira abaixo, porque ele vai entrar na justiça e vai lá. Por enquanto, ainda tá numa bolha que tá começando a estourar a bolha agora, né? Ainda tá nessa bolha desses youtubers inimigos dele aí, né? Um abraço, Nando Moura, vai pagar seus advogados! Cara, eu recebi tanto e-mail, tipo, não, Nando Moura quer pagar seus advogados. Ai, meu Deus! Eu não quero, cara, galera, eu não quero nada disso. Mas agora tem esse desgraçado e o Mamãe Falei, um monte de gente. Meu Deus, até o Mamãe Falei entrou. Se as aulas antes eram destinadas a falar do Wilker Leão, as aulas continuaram seguindo nessa mesma pegada, né? Mesmo que o Wilker Leão não estivesse presente na aula. Mesmo assim, o professor ainda insiste em falar dele, ao invés de oferecer a sua aula técnica aí para os alunos, que, acredito eu, já estão extremamente atrasados em relação às outras turmas, em razão dessa suspensão de aulas, o fato do professor não dar as aulas, suspender sem nenhuma justificativa, enfim. Eu acredito que essa turma deve estar muito atrasada em relação ao conteúdo, e mesmo assim o professor continua a falar do Wilker Leão. Isso é difícil de entender, né? Vamos lá. Ganhando dinheiro às minhas custas, sacou? Eu voltei e essa minha volta aqui para as telinhas já traz para vocês o retorno das aulas de História da África, agora sem a minha presença, onde eles podem ficar à vontade para falar tudo o que quiserem pelas minhas costas, né? Mas eu tive a felicidade de ter acesso a essa aula que foi registrada e como foi basicamente mais uma aula de História da África que não é sobre África, mas sim sobre a história de Wilker Leão, eu decidi que ela é de interesse público e por isso estarei divulgando aqui para vocês a íntegra de toda essa aula e essa é só a primeira parte, deve dar algo em torno de 3 a 4 partes. Aí como vocês... Não é possível que o professor separou o tempo de uma aula inteira para falar de Wilker Leão. Não, é difícil de acreditar nisso. Não é possível, vamos ver se é isso mesmo. Já viram aí no início, né? É a repercussão de tudo que tem acontecido, esse tempo que a disciplina estava suspensa e que agora eles se sentem totalmente livres para falarem à vontade sobre tudo isso. Então fiquem aí com essa belezinha. É isso, vamos voltar aos trabalhos hoje, graças a vocês também. Obrigado, viu? O que aconteceu, galera? Peraí, vamos fechar a porta, a gente vai conversar. Finalmente a gente vai conseguir conversar. Tomar aqui. Ok, qualquer coisa. Valeu, galera. Ai, pessoal. Então, muita coisa para conversarmos, muita matéria para a gente ver, mas eu vou tirar um momentinho, lógico, para a gente conversar primeiro sobre tudo que está acontecendo. Na verdade, eu acho que é a primeira vez que a gente vai ter muita matéria para ser discutida, muito conteúdo para ser comentado, mas a gente vai usar o tempo da aula para conversar sobre o Wilker Leão. É até caricato isso aqui, né? Cara, o que tá me chamando a atenção é que essa gravação do áudio tá muito próxima do professor. Quem será desses alunos que estão gravando? Será que são esses primeiros aqui que estão gravando essa fala? Ou a captação do áudio desse equipamento de áudio é muito boa e unidirecional, direcionada diretamente pro professor, ou tem um grampo debaixo da mesa, não sei. Alguém muito próximo do professor está gravando essas aulas. paz para conversar sobre essas coisas. Tanto que quando a moça falou paz, por exemplo, o áudio estava mais baixo. E eu acredito que ela não tenha falado tão baixo assim. E a voz do professor tá mais alta, né? No volume. Cara, alguém tá muito próximo dele para fazer essa captação de áudio. Enquanto acredito eu que o Wilker Leão esteja aqui do lado de fora, dentro de um carro. Dá pra ver o retrovisor aqui, ó. Eu acredito que é dentro de um carro, fazendo a gravação do vídeo. Vamos lá, vamos ver o que nos espera nessa gravação aqui. Né?
Então é isso. Primeiro, vocês estão sabendo, ele está suspenso até o final do semestre, na verdade, por 60 dias. Gente, sabe o que me incomoda muito? Eu já quero conversar isso aqui com vocês de cara. Eu cursei Direito e eu estudei em uma universidade privada. E eu tive poucos professores bons, né? Confesso pra vocês que a maioria dos meus professores não eram preparados tecnicamente, não eram bons. Mas os poucos professores bons que eu tive na faculdade, eles se preocupavam muito com o tempo. Eles se preocupavam muito com o momento da aula, o horário de aula. Por quê? Porque o conteúdo jurídico é muito extenso. Direito não é difícil, gente. Direito é extenso. Tem muito conteúdo para estudar, tem muito conteúdo para ver. E os professores que eu julgo não serem muito preparados, eles enrolavam muito. Na primeira aula, ficavam enrolando, ficava perguntando seu nome, por que você escolheu esse curso de Direito. Ah, eu sou o professor de vocês, eu quero conhecer vocês mais. Nessa primeira aula, eu quero saber o nome de vocês, eu quero saber quais são as intenções de vocês nesse curso, o que eu posso esperar de vocês, o que vocês podem esperar de mim. Enfim, a primeira aula sempre era uma enrolação absurda. Tanto é que eu nem me apresentava nas primeiras aulas porque era perda de tempo. Falo isso dos professores que eu julgo não serem preparados, né, tecnicamente para oferecer aquele tipo de matéria na sala de aula. E eu tive um professor muito bom. Esse professor era excelente. Deve ser até hoje. Não tive nenhum contato com esse professor depois, mas ele era fanático pelo horário de aula e muitas pessoas julgavam que esse professor era até muito sem educação, ou rígido demais. Mas essa percepção da personalidade do professor aparecia quando os alunos comparavam esse professor que eu julgo ser bom com aqueles outros professores que não são tanto, sabe? Porque esse professor, por exemplo, ele chegava na sala de aula no primeiro dia, chegava sempre no horário exato do início das aulas, falava, ó pessoal, meu nome é fulano de tal, eu sou o professor de vocês e nós vamos estudar isso e aquilo. E ele lia toda a ementa assim em 2 minutos do semestre inteiro. Depois que ele terminava de fazer essa leitura, ele falava pra turma, pessoal, abram o Código Civil aí no artigo 1, que eu vou escrever alguns conceitos aqui no quadro e a gente já começa no nosso conteúdo. Isso na primeira aula. Então o professor era muito preocupado em aproveitar cada minuto da sala de aula. Por quê? Porque o tempo é muito escasso. E esse professor chegava sempre no horário exato do início das aulas e quando chegava no final, ele liberava a turma, falava assim, ó pessoal, quem quiser ir embora pode ir, porque já encerrou a nossa aula, mas eu preciso concluir esse material aqui hoje, então quem puder e quem quiser ficar 20 minutinhos, 10 minutinhos depois do horário pra gente concluir, fiquem à vontade. E ele continuava a ministrar a aula de forma técnica, apresentando todos os pontos, muito preocupado com o horário, em cumprir a sua ementa, em demonstrar, em expor todo o conteúdo, diferente de outros professores que usavam a primeira aula só pra enrolar e no decorrer do curso passava por cima do conteúdo de qualquer jeito, sempre naqueles mesmos moldes que eu já falei pra você, né, que o professor finge que tá ensinando, o aluno finge que tá aprendendo e fica por isso mesmo. Então eu aprendi a julgar os professores que eu tive pela preocupação que eles têm em relação ao tempo de aula. E ao longo do curso eu percebia que dava certo esse tipo de julgamento. Os professores que não se preocupavam com o tempo de aula eram os professores que eu considerei mais fracos tecnicamente para demonstrar o conteúdo. Já os professores que se preocupavam muito com o tempo de aula eram aqueles mais preparados e que conseguiam passar o conteúdo com bastante propriedade e segurança. E o que me incomoda muito nesses vídeos do Wilker Leão e na atuação do professor, que me faz julgar esses atos até mesmo como uma falta de profissionalismo, é a falta de preocupação com o horário de aula. Porque o Wilker Leão já foi suspenso, ele nem está na sala de aula, essa matéria muito provavelmente está extremamente atrasada e o professor está usando o tempo de aula para trazer esse assunto de novo. Isso para mim está claro que o professor não se preocupa nem um pouco com o horário de aula. Bastaria ele chegar na sala de aula, dizer que esse assunto já foi encerrado, já foram tomadas as medidas administrativas e dar-lhe conteúdo. Exposição clara da matéria, de forma técnica, para ninguém ficar atrasado nessa matéria. E é o que eu não consigo perceber aqui, porque o momento que o professor tem para expor seu conteúdo, esse momento raro de aula, ele se dedica a falar do Wilker Leão. É uma triste realidade, né? Mas eu vou voltar aqui pro vídeo para ver se ele justifica o fato de ele estar tomando tanto tempo assim para falar a respeito do Wilker. Vamos lá. A ideia inicial é que ele tivesse a matrícula suspensa até o final do semestre, o que é possível, mas vou tomar cuidado em dizer as coisas aqui. Mas assim, a reitoria, a gestão, todo mundo... Aí eu pergunto, o que os outros alunos da turma têm a ver com isso? O fato do Wilker Leão ter sido suspenso, o fato dele ter tido um problema administrativo com a universidade. Se os alunos perderam com a falta de conteúdo por esse tempo todo, eles estão perdendo ainda mais à medida que o professor para a sua aula para justificar isso. E cadê a aula do professor? Cadê a exposição técnica do seu conteúdo, né? Vamos lá. Tá chegando, estão cheios de medo de um monte de coisa, o que eu acho complicadíssimo.
né? Então ele disse aqui que a instituição, que o pessoal tá cheio de medo, de muita coisa, né? Será que é porque eles não estão preparados tecnicamente para isso? Eu sei que esse é um caso novo, eu sei que não existem tantos precedentes jurisprudenciais a respeito desse assunto, mas eu acredito que a UNB, uma instituição como a UNB, tenha um corpo jurídico robusto e que tenha condições de avaliar essa questão de forma técnica, né? Não é possível. Não, na verdade é possível, porque como eu comentei com vocês nos vídeos anteriores, o fato de não existir uma regra interna que regulamente esse tipo de situação já demonstra que o corpo jurídico da UNB tem deixado a desejar, né? Enfim, vamos lá. Por mais que tenha esse lado positivo do afastamento dele, tem um lado que eu achei ruim, que é tentar, que acabaram individualizando isso em 2 turmas da história, certo? Como se isso fosse só um problema dos 2 professores de história, ou mais particularmente como se isso fosse um problema meu. E sobre a suspensão, só para avisar vocês, eu fiz um vídeo exclusivo aqui no canal para explicar a respeito da legalidade daquilo que eu acho sobre o processo administrativo que decretou a suspensão do Wilker em relação às aulas, tá? Eu fiz uma análise à luz do direito administrativo e do processo administrativo. Se você tem interesse em saber a respeito desse assunto, vou deixar o vídeo aqui para você assistir, beleza? Não sei se vocês sabem, o que aconteceu foi o seguinte, né? Desde a última vez que a gente se encontrou, ele já tinha exposto um monte de coisa, expôs até mais. Vocês devem estar sabendo que eu recebi ameaças no celular, né? Tive que fazer um boletim de ocorrência em relação a isso. Opa, tudo bom? Ele achou que era ele, hein? Já parou na hora de falar achando que era o Wilker Leão, pensa. E a situação escalou muito rápido, mas, mais uma vez, a gestão... Você vê como tudo foi um timing complicado, né? Bom demais! Então é o seguinte, a gestão da outra reitoria, pra vocês verem, a última vez que a gente se encontrou, a reitora era a Márcia Abraão e agora a Rosana, né? Então a gestão que estava saindo, o pessoal estava naquela de recolher as coisas da gaveta, ninguém queria fazer muito, mexer nesse vespeiro, né? Eu tive que esperar a nova reitora entrar e mais do que isso, no meio desse processo eu me dei conta que eu estava muito largado, então eu contratei uma firma de advocacia. Será que são os advogados do Nando Moura? Ele falou que ia pagar, né, os advogados, né, um escritório de advocacia especializado. Segundo os meus advogados, esse é um processo que vai durar 2 anos. Eu acredito que é um processo que vai durar mais, tá? Segundo os advogados dele, um processo vai durar 2 anos. Eu acredito que vai durar mais, porque esse processo, a discussão de mérito desse caso, vai até as últimas instâncias. E isso é sem dúvida nenhuma, né? Justamente para formar o precedente jurisprudencial que nós precisamos para regulamentar esse tipo de situação, né? Vamos ver se a gente consegue acompanhar esse processo durante todo esse período. Né? Até todos os recursos e todas as coisas, o que é aquela coisa que a gente já conversou aqui. A justiça, mesmo quando não falha, ela costuma tardar, né? Então, é um processo longo e, assim, não dá para comemorar nada, mas, ao mesmo tempo, vamos comemorar as pequenas vitóriazinhas, né? O professor aqui, pelo visto, ele tá mais instruído, né? Ele tá agindo como se ele fosse melhor orientado por um corpo jurídico. E se ele precisou contratar um escritório de advocacia privado, cadê o corpo jurídico da UNB para trazer esse tipo de defesa técnica para ele, né? E a nossa pequena vitóriazinha de hoje é que nós salvamos essa matéria. Eu sei que teve gente que acabou trancando e até me pediu para destrancar a matéria depois. Falei, gente, infelizmente isso não... A vitória foi que nós salvamos a matéria. Eu ainda tenho essa dúvida. Por que o professor está com medo das gravações? Cara, é muito simples lidar com essa situação. Chega na sala de aula, oferece a sua aula de forma técnica e vai embora. E assim você salva a matéria. Mas o Wilker Leão fica questionando. Ok, se ele levanta a mão, faz um questionamento. Sabe responder? Responde. Não sabe responder? Diga que não sabe responder. Ou se ele traz um questionamento que não é pertinente, que não tem nada a ver com o conteúdo, apenas diga, olha, Wilker, esse questionamento não tem relação com a nossa matéria, por isso eu vou continuar aqui. Simples assim, gente. Qual que é o medo? Qual que é a dificuldade de ser gravado? O fato dele estar gravando prejudicou as aulas? Eu acredito que não. Eu acredito que o que prejudicou as aulas foram essas suspensões das aulas, sem nenhum tipo de justificativa. Foi isso que prejudicou a aula. Foi isso que fez com que a matéria atrasasse. Na verdade, se houvesse um pouco mais de preparo, o professor de História da África, por exemplo, poderia fazer aquilo que a maioria dos professores fazem em ministrações ou
exposição de aula. Muito simples, chega na sala de aula, diga que vai oferecer o conteúdo de forma técnica e que as dúvidas devem ser veiculadas ou entregues apenas no final da exposição. Muitos professores fazem isso justamente para não serem interrompidos. E aí o professor orienta a turma a anotar qualquer dúvida que porventura surja ao decorrer da ministração do conteúdo e no final existe ali uma discussão rápida a respeito das dúvidas que surgirem e pronto. Houve a entrega do conteúdo técnico da matéria e o professor então cumpriu seu papel de oferecer a aula, de dar a aula. Atividade esta que o Estado contratou para exercer. Então assim, eu acredito que não foi a suspensão do Wilker que salvou a matéria ou que derrubou a matéria. Foi sim a postura do professor que não cumpriu seu papel de dar as aulas conforme prevê o regulamento, conforme prevê o cronograma da instituição. Mas enfim, vamos lá, vamos ver a justificativa dele. Não está na minha mão, né? E também a gente vai conversar já sobre esse calendário de reposição, que é um tanto quanto pesado, eu sei, né? Mas foi o que a gente conseguiu fazer. Meu compromisso desde o começo era não prejudicar vocês, mas vocês saíram prejudicados, então prejudicar o mínimo possível. Aqui vou falar pra vocês, repor essas aulas vai ser complicado. Ele vai ter que reunir a turma em dias muito específicos, vai ter que ter intensivões aqui, porque vai ser difícil de repor todo esse conteúdo. E fazer de tudo para recuperar essa matéria. A reitora levou até o último dia. Se a gente não voltasse à aula hoje, não seria mais possível repor o semestre. Mas e aí, voltou a aula, professor? Até agora o senhor não tá falando de aula, o senhor não tá demonstrando aula, né? Já temos aqui 5 minutos de gravação, até no momento que você entrou, aqui ó, 5 minutos, e até o momento nada de aula, só comentando sobre o caso. Esse vídeo aqui, olha só, esse vídeo aqui, ele tem 20 minutos, 20 minutos de uma aula, é muita coisa, gente. É um percentual muito grande de uma aula. E se o Wilker Leão falou que essa é a primeira parte de outras 3 ou 4, então o professor ficou essa aula toda comentando sobre o caso. Me parece que o professor não está preocupado com o momento de aula, com o horário de aula que é extremamente escasso, já que o conteúdo é muito extenso, como ele mesmo falou nas primeiras aulas de História da África, onde ele diz que é apenas uma introdução à História da África porque não dá tempo de passar todo o conteúdo nesse curto período. Então, de acordo com o meu julgamento e como eu enxergo os professores que deram aula para mim, eu não julgaria bem um professor que não se preocupasse com o momento de aula, com o momento precioso de reunião da turma para ministração das aulas nesse caso. Vamos continuar. Tá? A aula de hoje, todos os sábados que vão ter até o final vão ser necessários para a gente repor tudo, ou seja, eu não posso faltar nenhum dia, sábado, sabe? Não pode ficar doente, porque tá tudo em cima do limite. Mas a gente... Tá tudo em cima do limite, tá apertado o horário, não tá, professor? Então bora, lenha nessas aulas. Vamos lá começar a exposição da matéria técnica, né? Porque senão isso demonstra que não tem nada no limite não, tá bem folgado. Pra gente tá conversando aqui na sala de aula sobre esse assunto e o tempo correndo, tá tudo tranquilo. A gente vai conseguir salvar a matéria, eu acredito, né? Chegou até algumas pessoas envolvidas no caso, queriam que eu tirasse uma licença, entendeu? Pra justificar que eu não tava dando porra nenhuma. Eu não vou tirar licença porque eu não estou doente, entendeu? E eu não vou prejudicar vocês. O que eu falei para eles desde o começo de manhã a gente está na unidade 7. Eu estou dando aula todos os dias, não faltei nenhum dia. Aqui é que tinha um problema. E o problema não são vocês, o problema não é a minha saúde, o problema é o cara. Enquanto a gente não resolvesse esse problema, eu não ia tirar o pé de cima disso, tá? E sendo bem sincero com vocês, isso só está acontecendo porque eu estou com um advogado e a gente está, UNB, você tem que fazer isso. Isso é uma obrigação da universidade, não um favor que a reitora está fazendo. Olha só, o cara precisou contratar um advogado particular para obrigar a instituição a fazer aquilo que deve ser feito nesse caso, que é oferecer a defesa técnica jurídica desse professor, ou fazer algo para coibir esse tipo de situação. É lamentável, né? Infelizmente, os professores da UNB estão extremamente desassistidos. Essa é a realidade. Isso que se mostrou aqui, claro, com essa fala do professor. Né? A nossa segurança física, mental e acadêmica tem que ser garantida pela universidade, certo? E cadê a universidade? Cadê a universidade para fazer com que isso aconteça, né? Se o professor sente que está em perigo, a universidade tem que fazer algo. A universidade fez por meio de um processo administrativo que eu julgo ser ilegal, já comentei com vocês a respeito disso aqui no canal, mas o corpo técnico jurídico da UNB tem que agir de uma forma mais célere, né? Senão essa situação não vai acabar tão cedo. A minha liberdade de cátedra e a liberdade de vocês de aprender, que está na Constituição, tem que ser defendida pela universidade. Isso é uma obrigação deles, isso não é problema meu. Né? É a mesma coisa, quando vocês estiverem na escola e um aluno der uma fala dentro da sala de aula e se jogar no chão e fazer alguma coisa, você não vai ligar com o aluno, não. Você vai chamar a coordenação, você vai chamar quem for necessário, certo?
E a universidade, a escola, a instituição que vocês trabalham é que tem que cuidar dessa situação. Não é uma obrigação de vocês. Então vamos deixar as partes de cada um, né? A minha obrigação é dar aula, é estar disponível para vocês, é corrigir as provas de vocês, é me dedicar o máximo possível à matéria, mas eu não tenho obrigação de controlar um maluco desse que entra aqui para fazer dinheiro e para fazer essa algazarra que está falando. Outra coisa que é bem... Algazarra, professor. Vamos lá, foi o senhor que suspendeu as aulas. Como eu falei, era muito simples lidar com essa situação. Expõe a matéria de forma técnica, chega no horário, termina a aula no horário e pronto, não precisa de mais detalhes. A dúvida que fica é qual que é o medo dessas gravações. Complicado é que o cara não assume nenhum BO dele, né? É isso aí que vocês conhecem, não preciso dizer. Então o cara é machão, eu vou fazer, eu vou chegar e vou arrebentar. E aí, olha só, as consequências dos meus atos me pegando ali na frente. E aí, eu sou uma vítima, coitadinho de mim, eu sou perseguido. Pô, cara, assume o BO, você não é o cara. É, realmente, o professor tá com tempo, viu? Tá com muito tempo de sobra, não tem nada no limite aqui, não. Vai arrebentar com a universidade? Então assume que você é o cara que vai arrebentar. Não vem com esse papo que eu sou vítima do professor mauzão, brabão, né? Que tá me perseguindo, não. Imagina, o cara me expôs meu nome, sabe? Eu te recebi ameaça em nome dele. A ameaça dele, a gente vai te pegar, o Wilker Leão. Né? A tropa do MD vai te pegar. Será que ele tem meios de provar que isso veio do Wilker Leão? Porque qualquer babaca pode fazer isso. Assinar o Wilker Leão, mandar uma ameaça, até mesmo de alguém que esteja do lado do professor, vamos dizer assim. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas qualquer pessoa pode fazer isso. E quais são os meios de prova de que isso de fato veio do Wilker Leão? Complicado, isso depende de uma análise probatória um pouco mais complexa. O nome do cara, né? Então, assim, não é uma coisa que eu inventei, não é uma coisa... Isso é muito sério. Nesse meio tempo que a gente estava afastado, um maluco vestido de coringa explodiu a própria cabeça na frente do STF. Não sei se vocês sabem. Sabe, tem maluco... Porque é isso, cara, que eu falei pra vocês. Ele não tem controle sobre os malucos que ele atiça. Ele atiça esse pessoal... Opa! Boa noite. A galera tá indo embora, né? O pessoal não vai ficar aí escutando groselha, né? Eles foram assistir a aula. Se não vai ter aula, vambora. Não, professor, elas trancaram. Eu sei. Eles só tinham pra ver qual era. Tá, tudo bem. É o pessoal que trancou e que infelizmente não tem como destrancar. Fica à vontade, meu caro. Finalmente posso falar bem-vindo. Posso gravar aqui? Só não chora se te hackearem e botarem tigrinho, tá? Pois é, então assim, essa situação, tentando resumir ela um pouco, não é a ideal, né? Mas eu acho que a gente consegue salvar a nossa disciplina. Não parece que tá arrochado o tempo aqui não, gente. Não parece. O professor que tá com o tempo arrochado, ele não age assim, não. O cara ia estar preocupado em passar a matéria ali o mais rápido possível, todo o conteúdo, expor o conteúdo de forma bem célere, bem rápida, já instruindo o pessoal o que deve estudar, enfim. Quando a aula tá apertada, a gente sabe. Quando o professor tá com o tempo arrochado, dá pra saber. Pelo jeito, não é o caso aqui. O cara vai continuar rondando, vocês viram aí que eu pedi segurança para ficar na porta, porque pode ser que ele venha aqui e faça um show. Na aula passada ele não veio. Aliás, ele tinha todo um papo assim, enquanto a SAA não me ajuda, galera, SAA, vamos lá. Rapidinho os caras informaram ele, então ele não tem desculpa para dizer que não sabia que está suspenso. Ele coloca tudo na internet, né? Essa é outra parte da loucura, né? O cara comete os crimes, bota a cara dele bonita lá no thumbnail e bota os crimes dele na internet. Comete os crimes? A situação tá piorando, hein? Mas é thumbnail velha, tá? Porque o cabelo dele tá bonito. Mas você sabe o que foi, o que ele fez, né? Eu saquei, eu não consigo ver os vídeos do cara, mas eu tive que, por causa do advogado, de fazer timeline de todas as aulas, tudo que aconteceu, o relatório de cada uma das aulas. Foi um inferno fazer isso. Saco, cara. E uma das coisas que eu saquei é aquela aula que eu filmei aqui, né? Que foi aquele mais lucrou em cima. Ele dividiu em vários pedaços e quis dizer, botou essas fotos diferentes, quis dizer que foram várias, que eu só vinha pra sala pra brigar com o cara. Era essa a impressão de quem tá lá fora.
né? É que eu chegava todo... Não, a impressão de quem tá de fora é que o senhor não tá com tempo arrochado, não. Tá com tempo de sobra aí pra dar aula. A impressão que fica é essa. Que o conteúdo tá em dia, que tá tudo certo, que não tem pressa. Essa é a impressão que tem quem tá de fora. Todo dia aqui, ou eu não dava aula, ou eu ficava brigando e perseguindo o coitadinho na sala de aula. Engraçado que ninguém suspeitou que ele tava sempre com a mesma roupa, sempre com a mesma cara feia, sempre com o mesmo cabelo. Comigo é difícil que eu tô sempre com a mesma roupa, né? Então eu saquei que eu falei, pô, eu devia ter usado um casaco nesse dia aí, só pra identificar que o dia é diferente. Realmente eu não facilito nessa questão. Mas também eu tô convencido de uma coisa, gente. Esse pessoal tá tão afim de ver o que eles querem ver, que independente do que esteja lá, independente se a mentira é boa ou não é boa, o pessoal vai entrar na onda, você tá entendendo? Você vê que, eu não sei se vocês viram aquela charge ridícula. Mas se houvesse exposição do conteúdo de forma técnica, demonstrando ali uma perícia, com calma, sem agonia, sem medo das filmagens, nada disso teria acontecido. Já expliquei a respeito disso nos vídeos anteriores pra vocês também. Que ele fez, que aí cheirando cocaína e fumando maconha dentro da sala de aula. Essa charge aqui foi feita pelo Wilker Leão, será? Ei, o que você de celular está fazendo é ilegal. Eu tô de vermelho. Direito, nazismo, branco, escravidão. Acredito que isso daqui não seja feito pelo Wilker, não. Mas por alguém, obviamente, que segue o conteúdo dele. Eu tô de vermelho, imagina, nunca vesti vermelho na vida, em 20 anos eu não visto vermelho, né? Eu tô de vermelho, comunista. Cara, quando é que eu fui comunista aqui na sala de aula? Aliás, quando foi que a gente discutiu política aqui na sala? A gente não discutiu nada. A única coisa que eu pedi foi, cara, para de me filmar. Então, professor, se você não discutiu política e nem nada nesse sentido, por que não houve a exposição da matéria de forma técnica? Tem que repetir, cara, porque eu não consigo entender qual que é o medo da gravação nesse caso. Por que o professor tem tanto medo de suas aulas serem registradas? Se o rapaz está gravando a aula ali e você está expondo seu conteúdo de forma técnica, se é aquilo que você estudou, se é aquilo que você foi preparado para ministrar, qual que é o problema? Qual que é o medo de ser registrado, sabe? É isso que eu ainda não entendi até o momento. Deixa da aula, deixa de ser irresponsável e botar a gente na internet, entendeu? Porque isso não se faz. E vocês sabem, ele fez isso com um monte de gente da turma da história aí. Teve um nome, o telefone vazados e receberam ameaças também. E é essa coisa, cara. O cara não tem controle. Que eu vi que ele pegou o boletim, me botou como suspeito. Eu não botei como suspeito, não, cara. Eu fui na delegacia, falei com o escrivão falou: esse cara é suspeito, né? Ele colocou lá, né? Não fui eu. Até porque o escrivão não vai botar as coisas que eu disser pra ele colocar, ele vai colocar o que ele acha que ele tem que colocar, né? Então, assim, essas histórias são todas muito sérias. Eu acho que elas têm sido por causa de medo, por causa de insegurança. E eu vou botar uma aqui também, que o meu advogado falou pra mim. Você é o primeiro cara que encarou esse bicho. Então ninguém sabe como agir ainda. Sim. Você tá entendendo? É o primeiro grande caso que acontece desse jeito. A gente vai ter que aprender. E a minha luta, para além de afastar esse cara da gente, é fazer com que a universidade crie meios para lidar com isso, porque... Então as minhas suspeitas iniciais, quando eu analisei esse caso, estão corretas, né? A universidade não tem regulamentação sobre esse tipo de caso, né? Enfim. Esse é só o primeiro, viu? E a cada dia que passa... Foi repercussão nacional. Foi uma repercussão nacional. Os jornais de São Paulo divulgaram. Eu acho que ainda vai ficar pior. Eu tô esperando isso agora ir ladeira abaixo, porque ele vai entrar na justiça, ele vai lá. Por enquanto, ainda tá numa bolha, que tá começando a estourar a bolha agora, né? Ainda tá nessa bolha desses youtubers inimigos dele aí, né? Um abraço, Nando Moura, vai pagar seus advogados! Cara, eu recebi tanto e-mail, tipo, não, Nando Moura quer pagar seus advogados. Meu Deus do céu, cara, o professor tá com muito tempo, bicho. Meu Deus! Eu não quero, cara, galera, eu não quero nada disso. Já recebi proposta de abrir, de virar youtuber, de abrir um canal, professor, tenho aqui até o... Top, seria uma boa o professor virar youtuber e expor o conteúdo que ele tem na internet. Seria uma boa. Professor janta o aluno da UNB. Porra, velho, você acha que coisa... Velho, eu sou um acadêmico, eu passei, sabe, 20 e tantos anos da minha vida estudando. Não é com todo respeito ao YouTube, adoro o YouTube, tá? É a única coisa que eu assisto. Mas não foi pra isso, você tá entendendo? Meu objetivo não é esse, meu objetivo é estar aqui dando as minhas aulinhas pra vocês. Aliás, uma das coisas que eu me orgulho, vou contar pra vocês, é que eu não gero riquezas pra ninguém. Sabe? O meu trabalho só gera conhecimento pra vocês. E espero que um dia gere riqueza pra vocês. Mas eu não gero riqueza, sabe? Não tem uma escola ganhando dinheiro mais em cima de mim. Não tem
Mas agora tem esse desgraçado, e o mamãe falei, um monte de gente ganhando dinheiro às minhas custas, sacou? E é como ele fala pra mim, ganho mais do que você, eu te escondo. Não é mole, né? Você tem que engolir uma dessas. Então é o seguinte, a luta continua, nada tá garantido, vamos nos concentrar aqui dentro pra gente recuperar a nossa matéria. É isso. Concentração, professor, para continuar a matéria? Vamos lá. Vai ser um pouco complicado porque a gente vai ter que utilizar todos os sábados aí até o final do semestre. Caramba. E aí isso é uma coisa que eu quero conversar com vocês. Como é que vão ser nossas aulas? Bom, primeiro, durante a semana, como eu falei, de manhã a gente já está na unidade 7. Ok? Pra vocês verem como, né, a gente vai voltar para a unidade 2 aqui. Vocês verem como... Nossa, tá muito atrasado. Na outra turma tá na unidade 7 e nessa aqui tá na unidade 2. Mas não parece que tá tão atrasado assim, não. Porque se de fato tivesse apertado no tempo, o professor estaria arrochando aí na matéria. Posso estar sério, né? Como a gente vai ter que adiantar. Então, durante a semana, eu mandei aí o cronograma para vocês, a gente vai ter as 2 aulas normalmente. A primeira, daquele jeito que eu vou fazer hoje, mais ampla. A segunda, falando mais dos textos. E no sábado, a gente vai ter uma aula dupla, certo? Eu coloquei lá de 8h30 a meio-dia, pesado, né? Mas provavelmente não vai até meio-dia. Eu posso até começar umas 8h40 para dar mais 10 minutos para vocês tomarem um café em casa e chegarem aqui, tá? Não tem problema. Vocês sabem que eu falo geralmente 1h, 1h10. Hoje de manhã eu falei 1h30, né? Mas eu tento manter ali em 1h10. Então, minha intenção no sábado é, sei lá, falar de 8h40 às 9h40 e a gente tira 10 minutos de recesso. O pessoal toma água, vai no banheiro, né? E aí a gente volta em mais 1h30, 1h20 no máximo de aula, ou seja, a gente está saindo daqui antes do meio-dia, umas 11 e pouco, eu quero estar encerrando a nossa aula, tá? Tudo vai depender do ritmo que a gente tiver na sala de aula também, mas eu acho que vai ser tranquilo no sábado. Quanto à chamada, claro, gente, eu vou ter... É aí que os alunos se preocupam, né? Chamada. Será que eu vou ter a minha presença confirmada para eu não ser reprovado por falta? Essa é uma preocupação unânime na sala de aula, viu? Passar uma chamada, mas eu vou passar uma chamada única, ou seja, eu não vou passar 2 chamadas no sábado. Você pode chegar, assinar a sua chamada e deu o seu horário, você tem que um compromisso com o seu filho, sei lá, alguma coisa assim. Vem pra aula, assina a chamada, assiste o que você puder e eu não vou cobrar uma segunda chamada, ok? Cuidado para não chegar muito tarde, não faça estratégia ao contrário não, tipo, vou chegar mais tarde e assinar. Ok, você até pode fazer isso, mas não chega muito tarde não, porque eu tô querendo terminar essa aula também, não quero... Você pode até fazer isso. Você chega no horário de ir embora, assina a chamada e vai embora e garante a sua presença, né? Acredito que muitos farão, viu? Vou ficar mantendo vocês até meio-dia, tá? Então eu vou tentar falar o mais rápido possível, não que eu já falo rápido, mas eu vou tentar ser o mais esquemático possível pra gente não perder tempo, para podermos sair aqui num sábado, numa hora, sabe, razoável para todos vocês. Então, pra gente não perder tempo. Ok. Outra coisa que eu vou só explicar isso mais para frente, mas vocês já devem ter visto aí no cronograma, eu tenho uma saída, um colóquio internacional em Bonn, na Alemanha, que vai ser bancado pelos caras, ou seja, eu nem tenho como não ir, sabe? E isso vai ser, eu vou sair daqui no dia, eu inclusive vou sair só na segunda-feira para ter o final de semana garantido, era para sair no sábado, né? Geralmente essas viagens a gente sai no sábado. Eu vou sair não só na segunda-feira, porque domingo é mais caro também, então eu vou sair só na segunda-feira, justamente para a gente ter a aula anterior aqui no sábado. Eu saio na segunda-feira, volto no domingo seguinte. Então vai ter um sábado que a gente não vai ter aulas até o final do semestre. Todos os outros, se eu não me engano, as aulas voltam aqui no dia 7 de janeiro, não é isso? Então, nesse final de semana do 7 de janeiro a gente vai ter, e até o final a gente vai ter, tirando esse do dia, eu acho que é 24, 25, uma coisa assim, esse sábado aí que eu vou estar fora, tá bom? É de janeiro. E aí o que acontece? Nessa reprogramação das aulas, eu consegui encaixar um dia antes do colóquio, que vai ser para a gente falar de avaliações. E é isso, gente. Vamos retomar aqui. Teve um corte aqui que eu acredito que ele estava falando a respeito de como que seriam as próximas aulas e aparentemente agora ele vai começar o conteúdo, né? Vai ser meio complicado nesse comecinho, mas o comecinho do curso é assim mesmo, né? Ele é cheio de teoria, cheio de... Comecinho do curso, em janeiro. Do semestre anterior. De conceitualização, ele leva um tempo até pegar. Eu acho que a partir
Bom, a partir do sábado, a unidade 3 já é mais pancada, né? E lógico, gente, o que acontece é que vocês não vão ter aquela folguinha para ler os textos que vocês tinham regularmente, né? Agora vai ficar um pouquinho mais puxado para ler os textos. Então, atentem-se a isso também, para não deixar essa história dos textos acumular, ok? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, quer dizer alguma coisa? Beleza. Ontem eu fui, inclusive, na formatura do pessoal da história, né? Me convidaram como professor homenageado, fiquei muito honrado. Bacana. Fiz um pequeno discurso lá, onde eu acho que não falei, cara, não vou perder meu tempo falando disso, mas... Pera, deixa eu voltar aqui. Honrado. Fiz um pequeno discurso lá, onde eu acho que eu não falei do cara, não falei do cara, não vou perder. que eu não vou perder meu tempo falando disso. Não, né, professor? Você não vai perder o seu tempo precioso de aula falando do cara, né? Aqui nós já temos o quê? 18 minutos. E olha que teve um corte, né? Absurdo aqui, né? 18 minutos falando do cara. Meu tempo falando disso. Mas o que eu falei dessa situação toda, sabe? Da coragem que a gente tem que ter para entrar na sala de aula, porque nós estamos virando o inimigo público número 1 nesse país maluco que a gente vive, né? Em que o militar que dá golpe é um herói e o professor que dá aula é o bandido da história. Falou que não ia falar de política, acabou entrando no assunto, né? É uma loucura que a gente está vivendo, mas é isso aí. Vamos manter nosso trabalho sério. E se esse cara chegar aqui, eu vou encerrar. Ah não, gente, eu achei que o professor ia começar com conteúdo, mas parece que ainda vai muito falando do cara, né? Como eu disse anteriormente, não parece que a matéria tá atrasada, não parece que o tempo tá arrochado, não parece. Porque eu não vou dar pau pro cara, você tá entendendo? Infelizmente, é por isso que eu pedi a segurança, porque a gente não pode perder a aula, eu não posso ficar... Vocês sabem, minha intenção nunca foi cancelar a aula, é só porque não tinha condições mais de dar aula do jeito que tava, né? Então eu vou procurar não cancelar. Se o cara chegar, a gente vai procurar deixar ele do lado de fora lá. E eu só quero dar uma dica. Cuidado com essas mídias que estão aparecendo por aí, tá? Eu tenho muita mídia me procurando, jornal querendo entrevista. E esses caras, vocês sabem, né? Eles manipulam. Eu fiquei sabendo aí do tal do Campus Multimídia. Quem foi que conversou com eles? Teve alguém daqui que conversou? Que eu fiquei sabendo aí que tem um jornal da universidade que contactou ele, fez uma matéria e contactou algum aluno para pegar a opinião, retirou a opinião do aluno, entendeu? E aí depois me mandaram um e-mail super estranho com umas perguntas que parece que foi o cara que escreveu para ser respondido. Sabe? Eu falei, velho. E assim, todo dia aparece um maluco no meu e-mail, um advogado de algum lugar, isso que eu tô falando, um cara com um projeto de um canal de YouTube. Só aparece gente maluca na minha vida hoje em dia. Então eu vou tentar afastar tudo isso da nossa sala de aula e concentrar bem no nosso trabalho aqui, tá? E é isso, se acontecer alguma coisa, se vocês forem procurados, evitem esse tipo de contato, de conflito, e se acontecer alguma coisa séria, vocês verem alguma coisa na internet e tal, mandem um e-mail para mim, para o que vocês encontraram, porque tudo isso é adicionado ao processo disciplinar dele, que já tem 440 páginas, tá? O processo disciplinar dele. Que a gente adicionou. Não, isso é normal, o processo fica grande mesmo. O processo passa de 1.000, 2.000, 3.000 páginas, tranquilamente por conta das provas, né? Cada prova numa página. Aí tem as movimentações processuais também, que ocupam várias páginas. É normal um processo grande, né? Processos são grandes, isso é normal. Todos os outros processos disciplinares, né? Todas as outras acusações, os teóricos dele. E aí, é isso que eu falei. Entrei em cada um dos vídeos, transcrevi aquela porra toda, entendeu? Coloquei os comentários para mostrar que o que é uma campanha difamatória, uma campanha, sabe, de ataque aos direitos. Aliás, eu não sei se vocês sacaram isso, né? Eu sei que eu pareço meio maluco, mas foi tudo meio que... Eu não sabia que ia dar o que deu, né? Mas foi tudo meio que pensado, porque se vocês forem ver, o último... Acabou. Pessoal, eu já comentei com vocês a respeito de direito de imagem, liberdade de cátedra, doutrinação, já conversei com vocês a respeito do serviço público, da atuação desse professor como servidor público, já comentei com vocês também a respeito de direitos autorais, tudo isso já tá aqui no canal pra você assistir, tá? Então essa foi a análise de mais um dos vídeos e vamos aguardar que teremos outros, né? Com certeza o Wilker Leão vai publicar as demais partes dessa aula, e se ele publicou, significa que o professor não deu
aula nesse dia, né? Ele ficou só falando a respeito do Wilker Leão, porque eu acredito que o Wilker Leão não ia publicar as aulas se ele não estivesse presente ali, né? Não faz sentido nenhum isso, e isso também não chama a atenção de ninguém, isso não traz nenhum tipo de engajamento, isso é totalmente irrelevante pro canal do Wilker Leão, acredito eu. Mas vamos aguardar aí os próximos vídeos e eu quero saber o que você pensa disso tudo. Coloca aqui nos comentários o que você acha que vai dar nesse caso, o que vai acontecer judicialmente nesses processos. Pelo que já nos foi informado, o Wilker Leão já impetrou o mandado de segurança, muito provavelmente ele está aguardando uma decisão em caráter de urgência, e agora não tem o que fazer não, é aguardar e verificar como que o judiciário vai analisar todas essas questões. O seu comentário nesse vídeo é muito importante pra gente discutir esse assunto de uma forma bem fundamentada e para que eu entenda também como que você enxerga essa situação, sendo você do mundo jurídico ou fora do mundo jurídico, enfim, eu quero saber a opinião de vocês, tá certo? Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui, eu te espero no próximo vídeo pra gente comentar mais sobre esse caso. Um abraço e até lá!